Olá, pessoal. Vamos falar então da parte 2 em políticas públicas. As políticas públicas para o manejo populacional. Então, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial para a Saúde Animal, OIE, e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, FAO, eles recomendam o envolvimento e a expansão de colaborações interdisciplinares para o desenvolvimento da política de manejo populacional de cães e gatos. Então, essa política, ela pode ser definida como um conjunto de estratégias desenvolvidas para prevenir a falta de controle e o abandono animal e promover a guarda responsável, estruturado sobre a ótica da promoção da saúde da comunidade, do bem-estar humano e animal e do equilíbrio ambiental. Por quê? Sob a ótica da promoção da saúde da comunidade e do bem-estar humano, né? Quando a gente fala em promover a saúde, um dos pilares é a participação social, a participação popular. Isso é fundamental importância. Se a gente não fizer desde o começo essa comunidade participar, empoderar essa comunidade com informações, para ela poder julgar, definir, se situar dentro da problemática, ela não vai fazer parte da solução do problema. Ela vai continuar fazendo parte apenas eh, como causadora do mesmo. Bom, as dificuldades encontradas para a implantação dessa política pública envolvem a intersecção entre as áreas de saúde animal, saúde humana e meio ambiente, gerando imprecisão no estabelecimento das funções de cada órgão. Então, fica uma confusão. Algumas cidades, alguns estados estão partindo para jogar essa política para o meio ambiente, outros estão mantendo na área da saúde e, na realidade, isso diz respeito a todos. Não tem como a saúde não estar participando da solução dessa problemática. A área da saúde, falta de entendimento da necessidade de ampliar os esforços colaborativos para alcançar a integração entre a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. Então, realmente, há um desafinado, né, em relação às informações, a própria postura do Ministério da Saúde em relação a isso. Então, quando a gente podia matar os animais, a gente recebia dinheiro para poder eliminá-los. E agora que a gente está numa fase de prevenção, uma fase de promoção da saúde, né, onde as estratégias de educação, controle reprodutivo, registro e identificação fazem parte, a gente não tem uma postura muito clara do Ministério da Saúde. Muito pelo contrário, eles acabaram com a portaria que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tirando um pouco o corpo fora, mantendo só uma visão restrita quando esse animal tiver, ele for um agente transmissor de zoonoses, um agente de relevância, né, para a prevenção. Outras dificuldades, a falta de comunicação entre os órgãos municipais e definição dos papéis para a formulação da política integrada. Então, secretários municipais de meio ambiente não acabam conversando com secretários municipais de saúde, ou quando se conversa, um fala que o problema é do outro. A falta de clareza das competências dos diferentes órgãos e da necessidade da participação de todos é uma outra grande dificuldade para a gente ter essas políticas públicas. Então, devido à extensão do problema, o manejo populacional de cães e gatos, ele necessita regulamentação legislativa em todos os âmbitos e articulação de políticas públicas no município. E eu coloquei essa figura ao lado, né, da interação da saúde, do meio ambiente, da educação, sim. Então, por exemplo, na cidade de Pinhais, no Paraná, a Secretaria de Educação está completamente envolvida para capacitar os professores, criar um curso online à distância para facilitar que o conhecimento chegue aos professores, para eles poderem trabalhar isso transversalmente em sala de aula. A assistência social, a gente vai ver por que da assistência social quando a gente falar sobre a teoria do elo. E também o urbanismo,
mesmo ou quem cuida da questão de acidentes de trânsito, animais atropelados, da arquitetura, onde esses animais podem se esconder. Então, na realidade, seria um problema de muitos órgãos e não apenas da saúde e do meio ambiente. Bom, é um tema interinstitucional, intersetorial e multiprofissional, que envolve gestão, financiamento e legislação específica. Por isso, a complexidade, talvez por isso também que a gente ainda não tenha uma cidade modelo, na América Latina e no Brasil, a gente não tem ainda uma cidade modelo que está completamente redonda com essa política pública e fazendo ela acontecer. Então, o manejo populacional de cães e gatos, manejo humanitário, ele necessita da compreensão da indissociabilidade entre as políticas realizadas pelos órgãos do Sistema Único da Saúde e por outros órgãos envolvidos. Então, vocês estão percebendo aqui que eu estou colocando um enfoque maior na saúde. Não tem como o programa ser desvinculado da saúde, mesmo que ele esteja em outra secretaria. A intersetorialidade refere-se à população e aos seus problemas, circunscritos a um território ou região da cidade ou do município. Essa visão da ação integrada das políticas sociais ainda não constitui uma prática dos gestores. Isso não só falando da política de manejo animal. Então, a gente pega essa política, pega esse programa de manejo animal e como relacioná-lo com o Sistema Único da Saúde e como conseguir financiamento para o Sistema Único da Saúde. Bem, o abandono, né, ele pode ser considerado como um agravo à saúde humana. O animal na rua, além de poder transmitir doenças, ser atropelado, morder alguém, ele sofre também por si só, mas tem a outra questão também de incomodar pessoas, tanto as pessoas que não gostam de animais, como aquelas que gostam dos animais, elas ficam afetadas com os animais sofrendo na rua. Isso tudo a gente está falando da saúde pública. O abandono necessita, como a gente já viu, a vigilância em saúde, estudar como acontece, quais são os grupos afetados, qual o animal que hoje está na família e vai ser abandonado, né? Quais as famílias que teriam uma maior propensão, por exemplo, para o abandono. O que a gente sabe é que animais que não usam os serviços gratuitos ou animais que não são atendidos por médicos veterinários, eles estão num grupo de risco para o abandono. Então, isso já seria um começo para a gente estudar essa epidemiologia. Urgências nas discussões, porque hoje nós temos uma população de cães e gatos que supera o número de crianças até 14 anos no Brasil. A gente tem 44, quase 45 milhões de animais nos lares brasileiros. Então, é uma discussão urgente e que deveria envolver todos os níveis, nacional, estadual e municipal. Bom, a discussão ética no manejo populacional não pode ser apartada da saúde pública, devendo-se levar em conta que esses animais não são apenas potenciais transmissores de zoonoses, sendo considerados em muitas situações como integrantes das famílias e comunidades, com valor intrínseco agregado. Então, o animal por si só, com um valor, um status moral que as pessoas, as famílias e a sociedade está dando para ele. E o Ministério da Saúde não pode desconsiderar isso. Bom, vamos focar um pouquinho mais então agora no Sistema Único da Saúde. Então, a gente tem a Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. E nós temos lá a saúde como um direito dos indivíduos, um dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Quanto ao financiamento, a gente tem recursos federais que são compartilhados com os estados e com os municípios. A gente tem blocos de financiamento dentro das ações de vigilância em saúde, é um bloco, né? Ação de vigilância em saúde. E isso inclui ações e serviços de saúde relativas à promoção, prevenção, proteção da saúde da população.
Bem, se eu entendo que castrar os animais faz parte de uma política de promoção da saúde, porque esse animal não vai procriar, não vai gerar outros filhotes, não vai causar um acidente de trânsito, a gente vai promover a guarda responsável, eles vão estar dentro de um lar restritos, supervisionados, isso é uma política de saúde, isso pode sim ser financiado nesse bloco de ações de vigilância em saúde. Nós temos então essa portaria de 2014, a 1138, que seguiu-se com uma nota de esclarecimento, depois um manual operacional para orientar gestores de saúde quanto à definição das ações e os serviços de saúde voltados para a vigilância, prevenção e controle de zoonoses, e eles introduzem um termo de relevância em saúde pública, colocando ali o que a unidade de vigilância em zoonoses pode ou não fazer. Então, eu entendo que a vigilância epidemiológica é a inteligência que vai estudar, monitorar as doenças para implementar as ações e para promover a saúde das pessoas. E que as ações de manejo populacional estão intimamente ligadas com essa questão da prevenção e controle de zoonoses. Então, por outro lado, os estados e municípios têm autonomia de gestão das suas políticas e dos seus recursos, independente dessa portaria colocar um foco somente nos animais de relevância em saúde pública, né? Agora, o que seria de relevância em saúde pública? Será que um animal que está intimamente vivendo, né, com a família, que pode ser transmissor de zoonose, ele não tem uma relevância também em saúde pública? Então, a gente está trabalhando aqui com essa ideia de que sim, que mesmo o animal hoje não está representando um risco, a gente vai usar o dinheiro do SUS para que esse animal no futuro também continue a não representar risco e somente seja um promotor da saúde. Então, os estados e municípios têm essa autonomia de gestão das suas políticas e de seus recursos, quer dizer que os municípios podem definir o que eles querem fazer e podem usar essa verba. Essa autonomia autoriza os gestores do Sistema Único da Saúde, mediante sua necessidade e interesse, instituir política de manejo humanitário de populações de cães e gatos, devendo observar o marco legal e regulatório da administração pública e utilizar os instrumentos adequados de planejamento para a sua propositura. Bem, avançando um pouquinho mais, vamos entrar na questão da participação social, que ela está diretamente relacionada com a promoção da saúde. Então, tem fóruns indispensáveis para proposições e acompanhamento de políticas públicas na área da saúde, que são os conselhos e as conferências. Então, a gente, por exemplo, tem o Conselho Municipal da Saúde, tem as conferências, a Conferência Municipal da Saúde. Aí tem que ser discutida a política, aí tem que ser aprovada a política. Depois, na Conferência Municipal da Saúde, que seja também levado o tema para que seja abordado e depois ele seja levado para a Conferência Estadual. Importantes, esses espaços são importantes, espaços políticos gerados com o intuito de que a participação social assuma lugar estratégico na definição e na execução das políticas de saúde. Então, os conselhos e as conferências de saúde, elas apresentam propostas para a formulação das políticas de saúde, tem o plano de saúde de cada nível de governo, que traz o planejamento em saúde, é discutido nesses locais. Tem o programa anual de saúde, o PAS. Avaliam também os resultados obtidos pela gestão por meio do relatório anual de gestão. Então, o manejo populacional humanitário deve estar nesse âmbito de debates, é fundamental. Os fóruns indispensáveis, esse eu já falei para vocês. Então, a participação social popular é um determinante para a efetivação e manutenção de políticas públicas. Essa participação social popular
por exemplo, é representada por entidades de proteção animal, organização civil organizada. Embora elas tenham uma outra missão, uma outra visão, e a saúde, o meio ambiente dentro da prefeitura possam ter outra missão e visão, a gente tem áreas de consenso, áreas que a gente pode estar trabalhando junto. Então, isso deve ser qualificado, os cidadãos devem ser instrumentalizados, assim como os gestores, para trabalhar com essa política. E, infelizmente, então, no Brasil, a gente não tem uma política instituída para o manejo populacional e os estados e os municípios estão fazendo, estão avançando nessa área de formas diferentes.